Graça e paz, irmãos. Hoje, mais uma sexta-feira, mais uma continuidade ao nosso estudo em autoconfrontação. Estamos estudando sobre a ira e hoje nós vamos estudar conclusões sobre a ira. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente, possa ser ricamente abençoado, como eu tenho sido abençoado nesses muitos vídeos. Tem sido realmente uma grande bênção para a minha vida. E a minha oração é para que seja também uma grande bênção na tua vida. Que Deus abençoe grandemente. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por este momento. Abençoa, Pai, esse estudo na tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que nossos corações sejam transformados para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, conclusões acerca da ira. Letra A. É possível ficar irado e não pecar. Todavia, a ira pecaminosa transgride os mandamentos bíblicos, não condiz com o caráter de Cristo, caracteriza-se por explosões e com frequência persiste no futuro. Então vamos lá, cada uma dessas afirmações baseadas em alguns trechos bíblicos. O primeiro é possível ficar irado e não pecar. 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Também Efésios 4, 26, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todavia, a ira pecaminosa transgride os mandamentos bíblicos. A base é em Tiago 4,17, que diz assim: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Também, aqui a nossa afirmação diz que não condiz com o caráter de Cristo, baseado em 1 Coríntios 13, do 4 ao 8a, que diz assim: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Também Gálatas 5, 22 e 23, que dizem assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Também 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 20 ao 25, que dizem assim: Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Próxima afirmação é: caracteriza-se por explosões. Como em Gálatas 5:20, que diz assim: Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20. Dizem assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E com frequência persiste no futuro.
Efésios 4, do 26 ao 27, que diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então essa letra A, que tem todas essas afirmações, falam sobre a possibilidade de se irar, mas sem pecar. Mas a verdade é que na maioria das vezes a ira do homem, ela é uma ira pecaminosa. Portanto, é necessário que realmente possamos fugir da ira. A letra A também nos diz que a ira pecaminosa transgride os mandamentos de Deus. Ela não condiz com o caráter de Cristo, ela se caracteriza por explosões e normalmente afeta o nosso futuro. Então, é necessário realmente entendermos essa característica da ira. Letra B. Seguindo o exemplo de Deus, Pai, e de seu Filho Jesus Cristo, a ira é justa apenas quando despertada por uma transgressão específica da palavra de Deus e permanece justa apenas se levada a efeito com um espírito compassivo. Neemias 9,17 diz assim: Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Salmo 86,15 diz assim: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Também Salmo 103, do 8 ao 14, que diz assim: O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Também Marcos 3,5 diz assim: Olhando-os em redor, indignado e condoído com a natureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão, e estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Letra C. Por ser constantemente tentado a viver para si mesmo e não para Deus, você deve obedecer à Bíblia, ter o hábito de orar, depender constantemente do Espírito de Deus e colocar sempre em prática para lidar biblicamente com a ira. Vamos lá para a primeira afirmação. Por ser constantemente tentado para viver para si mesmo e não para Deus, baseado em Lucas, capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Também em Romanos capítulo 7, versículos do 14 ao 21. Também em Romanos capítulo 7, versículos do 14 ao 25. Diz assim: Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado
que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Também Gálatas 5, 16 e 17, que dizem assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, aqui também afirma o seguinte: você deve obedecer à Bíblia. Salmos 119, versículo 165, diz assim: Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Também 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E capítulo 3, versículos 16 e 17, que dizem assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Também a nossa afirmação aqui nos mostra que é necessário ter o hábito de orar. Lucas, capítulo 18, versículo 1 diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: Orai sem cessar. Também Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Também a palavra aqui nos diz para dependermos do Espírito de Deus. João 14,16 e também 16,13, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Também o 16, versículo 13 diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que hão de vir. É necessário também, queridos, colocar sempre em prática a palavra aprendida. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25, que dizem assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É necessário também lidar biblicamente com a ira. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, amados, nessa letra C, nós somos chamados para sermos aqueles que conseguem viver de maneira a vencer a tentação de ficar irado. Nós somos chamados a obedecer a palavra, a ter o hábito de orar, depender do Espírito Santo, se colocar em prática aquilo que temos aprendido e lidar biblicamente com a ira. Vamos para a letra D. Você não deve permitir que a ira prevaleça e assuma o controle da sua mente ou da sua conduta, pois Satanás usará tal situação como oportunidade para atingir a sua vida. Você deve viver de modo agradável ao Senhor, independentemente de quaisquer sentimentos. Então, sobre a primeira parte, Efésios capítulo 4, versículo 27, que diz assim: Nem deis lugar ao diabo.
Então você deve viver de modo agradável ao Senhor, independentemente de quaisquer sentimentos. 2 Coríntios 5,15, que diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32, que diz assim: Longe de vós toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, amados, esses aqui são os primeiros textos bíblicos e as afirmações que nós temos aqui no nosso livro de estudo acerca das conclusões sobre a ira. Já estamos no fim desse subponto da lição, que é sobre a ira, para depois passarmos para a questão da amargura. Mas o que nós temos para hoje é isso daqui, que o Senhor possa nos ajudar a termos a diligência de não só ouvirmos a palavra, mas de praticar. Peço aos amados que revisem, leiam todos os textos também, procurem guardar nos corações cada um desses versículos, porque é guardando a palavra do Senhor em nossos corações que nós não pecamos contra Ele. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.